Oi, tô de volta. Prometi que eu ia fazer uma série, então vamos tentar fazer isso. Eu vou para a segunda pergunta agora, que na verdade não é bem uma pergunta. Matheus, que também é meu ex-aluno, ele me pediu para falar sobre teoria das cores. Esse assunto ele é muito longo, então eu preferi dividir ele em 2 episódios, tá? Então hoje eu vou falar mais sobre questões de organização das cores, questões de tipos de cores e quais são as cores que a gente utiliza para determinados fins. Então, o cor é um fenômeno físico, a primeira coisa que a gente tem que se lembrar. Então, a cor, ela se manifesta a partir da luz. Significa que cada cor tem uma onda de eletromagnética que ela vai variando e vai trazendo esses tons que a gente está tão acostumado. Então, esse violeta que está aqui na lâmpada, o branco que está aí na frente nessa outra lâmpada e até o cinza que está aqui atrás. Tudo isso ele vai se variando de acordo com a largura da banda. Parei de falar de física neste momento porque eu sou de humanas. Então vamos falar agora sobre o que é a cor no design. Afinal, isto é sobre design, né? Então a cor no design ela se manifesta de diversas formas. Eu vou começar agora por aspectos técnicos, depois eu vou para os aspectos mais subjetivos. Os aspectos técnicos, a cor ela se manifesta de uma forma muito interessante. A gente tem 2 tipos de cores muito específicas. A gente tem as cores aditivas e as cores subtrativas, tá? Vou falar a diferença de cada uma delas. As cores aditivas, elas são cores que são utilizadas em meios digitais, mas ela vem de uma questão bem interessante. As cores aditivas, elas são a luz. Então, a luz, ela se manifesta de alguma forma no mundo, os físicos que explicam isso, e aí o que nós enxergamos são esses reflexos, esses feixes de luz que atingem o nosso olhar. E aí as cores aditivas, elas são formadas a partir da adição de cores, por isso o nome aditivas. As cores aditivas são o vermelho, o verde e o azul, RGB. Já ouviram falar nisso? O RGB ele é muito utilizado em monitores, em TVs, em celulares, em tablets também. Então tudo que acende, tudo que tem luz, que emite luz, é normalmente utilizando as cores RGB, tá? E aí o que é que acontece quando a gente junta todas essas cores? A gente gera o branco. Já dizia Isaac Newton, quando ele fez o disco de Newton, para provar que sim, todas as cores juntas geram o branco. Já as cores subtrativas, elas são o contrário. Elas subtraem luz, elas não adicionam luz como as aditivas. As cores subtrativas, elas funcionam como pigmentos. Os pigmentos, eles são tintas. Então, essa roupa tem tinta, essa parede tem tinta, esses quadros aqui atrás tem tinta, que eu acho que vocês não estão vendo muito bem, que está desfocado. Então, tudo isso tem tinta e essa tinta, ela causa esse efeito de visão. Como é que funciona isso? Cada pigmento, ele tem a função de absorver toda a luz que não interessa e refletir a luz que a gente deve ver. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a minha camisa que é preta, significa que todas as luzes, todas as cores estão sendo absorvidas por ela. É por isso que as cores subtrativas, elas funcionam dessa forma. É pura química, não é mais nem física esse negócio aí, tá? E aí o que acontece? Esse sistema das cores subtrativas, ele é o sistema de impressão. Então, se a gente manda alguma coisa para a impressora, vocês já viram que a impressora tem 4 cartuchos, né? Ciano, magenta, amarelo e preto. Isso funciona da mesma forma que as gráficas. Essas são as cores primárias do sistema subtrativo, tá? Ciano, magenta, amarelo e preto. Beleza? Sempre que a gente manda alguma coisa para a gráfica vai pegar essas cores e vai separá-las para fazer a impressão. Isso funciona do mesmo jeito na nossa impressora de casa, quanto nas gráficas offset ou gráficas rápidas que a gente vê pelo shopping. Certo? Marcos, só tem esses 2 tipos de cores? Não, existem outros tipos de cores, esses são os principais quando a gente fala sobre design, mas existe um tipo de cor que ele vale a pena ser conversado. É o tipo de cor chamado Pantone. O que é o Pantone? Pantone é uma cor pigmento, da mesma forma que o Semic, porém, a Pantone ela tem um controle completo, desde a produção do pigmento até a viabilização e produção do seu material. A Pantone, ela não só cria o nome das cores, que são até bonitinhos, tipo cor ultravioleta, que foi criada em 2020, se não me engano. Aquela cor, eu achava ela bem bonitinha, mas o que significa isso? A Pantone, ela lança o nome da cor, ela fabrica a tinta,
Nossas roupas são pintadas com tinta fabricada pela Pantone, nossas paredes são pintadas com tinta fabricada pela Pantone e muitos dos nossos materiais eles são impressos com tinta fabricada pela Pantone. O que é interessante disso? No modo CMYK, as cores elas podem ser exatas, mas existe até 20 e alguma coisa por cento de chance de dar errado o material que você mandou. Por quê? Porque as gráficas elas não têm como garantir que aquele pigmento é perfeito e também existem outras questões que podem alterar a qualidade de impressão do seu material. Por exemplo, umidade, calor, frio, tá? Isso altera a cor que você está mandando. No caso da Pantone, não. A Pantone, se você comprou ultravioleta, vai chegar ultravioleta. Se você comprou o vermelho, sei lá, vermelho Saara, vai chegar vermelho Saara. Então, todas as cores que você comprar, elas vão chegar perfeitamente iguais. A Pantone, ela garante que pelo menos 95% do tom que você quiser vai sair daquele jeito, sem alteração. No CMYK isso não é perfeito, por quê? O sistema CMYK é apenas um padrão, ele não é uma empresa chamada CMYK que cria as tintas, tá? Eu acho que isso aí resume mais ou menos esse início de assunto de teoria da cor. Vou fazer outro vídeo para falar sobre sentimentos e cores, né? Uma coisa mais subjetiva, mais de humanas. Mas é só para mostrar para vocês o quanto isso é interessante. Sabe por quê? Porque isso é design. Até o próximo vídeo. Tchau!